Conversando francamente com o Paz de Lira. Olá, amigos, é um prazer estar com vocês novamente no primeiro programa Conversando francamente com o Paz de Lira do ano de 2010. Estamos terminando a primeira semana de trabalho no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados. Não foi uma semana muito intensa sob o ponto de vista de plenário, mas foi muito intensa na nossa luta a respeito da PEC 300. Agora, a luta para inserir na ordem do dia a PEC 300. Vamos falar sobre isso um pouco mais ao final do nosso programa. Um tema extremamente importante, muito debatido, que provocou comoção social, foi o Plano Nacional de Direitos Humanos, versão 3. Eu fui o primeiro parlamentar a falar da tribuna da Câmara contra esse plano, denunciando-o como o que ele é, uma monstruosidade, uma tentativa revolucionária, uma tentativa de impor uma carta revolucionária ao país por meio de decreto, uma tentativa de acabar com as liberdades, de acabar com a liberdade de imprensa, de acabar com o direito de propriedade, uma tentativa de reacender a chama da separação do Brasil, tentando um processo revisionista em relação à lei de anistia, mas contra um lado só, contra o lado que estava na legalidade no período dos anos de chumbo. E pior, um Plano Nacional de Direitos Humanos todo permeado de ponta a ponta dos fétidos eflúvios das tentativas de impor a nação brasileira contra o caráter nacional, contra pesquisas de opinião que revelam 90% de oposição, o aborto geral, amplo e restrito. Ouvimos há pouco, ainda ontem, numa reunião, debate na Comissão Nacional, na Comissão de Direitos Humanos, uma senhora aí do grupo feminista defendendo o aborto irrestrito, o direito do aborto restrito sobre a alegação de que a mulher tem direito ao próprio corpo e de que o ser no ventre dela não é, portanto, um ser humano na sua primeira fase de vida. Aborto até até o quinto mês, até a 20ª semana, a 22ª semana de gravidez. Coisas desse tipo que permeiam o plano mostram claramente que ele não é um plano de direitos humanos. Um plano que prevê essas atrocidades é exatamente o contrário de ser um plano nacional de direitos humanos. Ele tem muita coisa ruim. E alguns me dizem que ele tem alguma coisa de boa. Alguma coisa boa. Será? Ora, eu lhes digo que num organismo infectado como esse, nada de bom pode subsistir. Então, se houver alguma coisa de boa, ela deve ser rejeitada exatamente porque ela já está contaminada e só está servindo de pano de fundo, de justificativa para aquilo que se pretende. Felizmente, a maior parte é um projeto de intenções e, felizmente, terá que vir à Câmara e ao Congresso, de modo geral, para a votação do que ali se propõe. E tenho certeza absoluta de que quase tudo do que ali está será derrubado, não terá guarida em ambas as casas de leis. Apresentamos recentemente, ao final do ano de trabalhos, um projeto de lei alterando o Código Civil e mudando um pouco aquela relação de alimentos quando se trata do divórcio litigioso, quando se trata de divórcio por infidelidade ou injúria. Um projeto 643 de 2009 que está promovendo bastante debate social, promoveu muito interesse até da grande mídia e que tem sido divulgado e chamado muita atenção pelo país. Mas é um projeto, apesar de polêmico, muito claro no sentido de fazer justiça à parte inocente, reequilibrar uma equação e trazer à responsabilidade civil a pessoa que contribui para o fim de matrimônios, para o desfazimento de famílias. Nós temos também um projeto 6.553 de 2009 que destina recursos leiloados, produtos de crime, ao financiamento do combate ao crime. Nada mais interessante, correto, lógico e justo. No entanto, por que esse projeto de lei? Porque nós temos aí, segundo levantou o Conselho Nacional de Justiça, já R$ 1 bilhão em bens apreendidos do crime sem destinação. Poderiam estar financiando o trabalho policial, poderiam estar financiando a estrutura policial, poderiam estar financiando o próprio combate ao crime, não estão porque não existe legislação que diga da destinação desses recursos. Esse projeto de lei, o 6.553 de 2009, visa a estabelecer essa destinação e, portanto, trabalha sempre, como fazemos aqui, em prol da segurança pública, em prol da ordem pública, em prol da força policial, contra os criminosos e no interesse das vítimas e da sociedade. Mas vamos falar sobre a PEC 300. Nós estamos num momento crucial.
Nós temos o compromisso filmado e gravado do presidente desta Casa de Leis, deputado Michel Temer, de que a matéria irá à ordem do dia ainda no mês de fevereiro. Esse compromisso foi obtido no final do ano. Foi obtido quando, em audiência com o presidente Michel Temer, levei a ele acompanhado de vários deputados da Frente Parlamentar de Defesa dos Policiais Militares e da comissão da PEC 300 e de alguns representantes de entidades de policiais militares, o meu requerimento de inclusão na ordem do dia, e não isolado, mas sustentado por 313 assinaturas de deputados federais. Esse compromisso não pode voltar atrás. Nós fizemos uma luta muito grande para incluir a matéria na ordem do dia já na primeira sessão deliberativa, que aconteceu no dia 3, quarta-feira, e não conseguimos. Não se pode dizer que o compromisso esteja rompido, porque o presidente da casa falou na primeira quinzena de fevereiro e nós mesmos sabemos que na próxima semana pode haver um problema de quórum para a votação de uma emenda constitucional. Nós precisamos de 308 votos. Então não vamos nos aventurar, é claro, a tentar votar uma matéria dessa importância, precisando de 308 votos, se não tivermos no plenário pelo menos 420 ou 430 deputados federais. Mas o fato é que houve uma decepção forte em razão de não ter ido a matéria logo no primeiro dia de deliberação. Poderia ter ido se houvesse uma decisão do Colégio de Líderes. Participei da reunião do Colégio de Líderes. Conclamei o presidente e os líderes, incluindo os novos líderes, aqueles que estavam assumindo os blocos partidários ou partidos, a incluir a matéria na ordem do dia, mas não consegui um consenso. E depois nós detectamos uma tentativa espúria que tem de ser denunciada, concretizada mediante uma visita dos senadores Renan Calheiros e Wellington Salgado ao presidente da Câmara, deputado Michel Temer, acompanhados de uma delegação que se dizia representante dos policiais militares. E que delegação era essa? Compunha-se apenas de uma associação, a Associação Nacional de Praças, a NASPRA, presidida pelo deputado distrital, ex-policial militar, conhecido na política como Cabo Patrício. Tentaram eles essa audiência nas nossas costas, nas costas do movimento, ignorando ou tentando ignorar a presença de milhares de policiais militares de quase todos os estados da federação que compareceram aqui nesta casa na terça e na quarta-feira para pressionar legitimamente pela inclusão da PEC na ordem do dia e negociar com o presidente Michel Temer a votação não da PEC 300, mas da PEC 41 de origem no Senado, que recebeu o número 446 na Câmara dos Deputados e que, como eu já disse e denunciei várias vezes, não interessa aos policiais militares. Não resolve o problema, empurra o problema com a barriga, remete a matéria à lei ordinária que não sabemos quando poderemos aprovar. E ainda diz que o piso salarial nacional, embora seja previsto naquela matéria, não só depende da lei, como ainda começa a ser implantado a partir de um ano da aprovação dessa lei. Começa e ninguém sabe quando termina. Esse texto não nos interessa. Nós vamos nos opor e fomos informados, felizmente, por amigos que nós temos na casa, de que essa reunião ocorreria, comparecemos a ela sem ser convidados e, evidentemente, que nos opusemos a essa tentativa. O presidente Michel Temer percebeu, portanto, que aquela entidade não era verdadeiramente a representação de todos os policiais militares, que havia dissensão, que havia uma posição forte dos deputados federais, Major Fábio, Capitão Assunção, Paes de Lira e outros, na tentativa de votar a PEC 41, ou seja, de permitir que a PEC 41 engula a PEC 300, e aí, prudentemente, fez um recuo estratégico e decidiu que a matéria será levada ao Colégio de Líderes novamente na próxima terça-feira. Estarei lá, seguramente. Estaremos lá, seguramente. E vamos lutar por aquilo que queremos e que nos interessa. Que a matéria PEC 300 seja votada na forma em que está, aprovada nesta Casa de Leis e vá ao Senado para depois o Senado decidir sobre essa questão. E não se esqueçam de que a votação é de 2 turnos. Vota-se na Câmara, vai ao Senado, volta à Câmara que vota em segundo turno. Isso é o que interessa
aos policiais militares, eu peço às entidades representativas, eu peço aos policiais militares de São Paulo que não se desmobilizem, mantenham-se engajados e firmes na luta pela PEC 300. Essa é que vai solucionar o problema dos policiais militares em todo o país. Uma boa semana a todos.